Boa tarde a todos. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, nós vamos ter a nossa aula. E eu agora vou gravar essa oitava aula que eu chamei de fontes de nitrogênio reativo. Só para lembrar vocês, o nitrogênio reativo é aquele que o próprio nome já diz, ele consegue reagir com outras substâncias. Esse nome se dá em contraposição ao N2 atmosférico, que está aqui mostrado, que tem uma ligação covalente, como nós já conversamos na aula passada, e ele é não reativo. Feita essa primeira observação do que é nitrogênio reativo, vamos rever rapidamente o ciclo do nitrogênio que nós vimos na aula anterior. Então, mais uma vez, o N2 atmosférico passa às plantas através da fixação biológica de nitrogênio. Essa fixação biológica de nitrogênio, essa planta eventualmente morre. Começa a decomposição dessa planta, se formam aminoácidos. Esses aminoácidos tornam-se nitrogênio orgânico dissolvido, que através do processo de mineralização se transforma em amônio. Esse amônio pode ser absorvido pela planta ou pode ser nitrificado até nitrato. Esse nitrato pode ser perdido por lixiviação ou por nitrificação, pode voltar na forma de NO ou N2, fechando assim o ciclo do nitrogênio. Então, se nós olharmos atentamente esse ciclo, nós vamos ver que a única entrada nova de nitrogênio que tem no sistema é através da fixação biológica do nitrogênio. Todas essas fases aqui são como se fossem uma reciclagem. Depois existem dois tipos de perda, que é a lixiviação e denitrificação. Mas nitrogênio novo só entra por fixação biológica do nitrogênio. Como vocês sabem, a fixação biológica do nitrogênio ela pode ser feita através da associação entre bactérias do gênero Rhizobium e plantas da superfamília Fabaceae, ou ela pode ser feita também por organismos livres como as cianobactérias ou bactérias do gênero Frankia. Muito bem, se nós considerarmos que a única entrada de nitrogênio novo no sistema é a fixação biológica de nitrogênio, nós vamos ver que todos esses nossos ancestrais aqui, a maioria deles obteve nitrogênio, já que nós somos heterotróficos, obteve nitrogênio através da fixação biológica de nitrogênio. E se nós julgarmos que os hominídeos já surgiram na Terra há 250 milhões de anos atrás, essa é a estimativa mais recente, nós vamos ver que até mais ou menos o advento do processo Haber-Bosch, que foi em 1913, nós tivemos pouco impacto, pouca influência no ciclo do nitrogênio. Nós começamos a ter uma influência, ou as civilizações, as sociedades começaram a ter uma tímida influência no ciclo do nitrogênio quando, há cerca de 10 mil anos atrás, o homem desenvolveu a agricultura. Mas o grande passo à frente, no sentido de alterar o ciclo do nitrogênio, foi com o surgimento do processo Haber-Bosch em 1913. Então nós vamos ver o que seria esse processo e na próxima aula como o homem teve a capacidade de alterar de forma tão radical o ciclo natural do nitrogênio. Então vamos lá. Há 10 mil anos atrás, não se sabe bem porquê, existem várias hipóteses, uma delas foi que o clima se tornou mais seco, com a disponibilidade de água diminuindo, as populações aumentaram. Não existe uma única hipótese que explique, mas o fato é que há cerca de 10 mil anos atrás, o advento da agricultura surgiu em várias partes do mundo, quase que ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui nos Andes foram domesticados o mamão, que é o papaya, a batata, a abóbora, tomate. Na América Central, milho e mandioca, que são uma das principais culturas da América Central e da América do Sul.
Na América do Norte, tabaco, que é uma cultura importante, ainda que do mal, mas é uma cultura importante. No Brasil, foram domesticadas a castanha do Pará, cacau, amendoim e outras plantas. Aqui na região, uma outra região importante de domesticação foi toda essa região que vai aqui desde da Índia, Oriente Médio e a Ásia do Sul, que várias culturas importantes como banana, ou não cultura, mas animais como frango, laranja, cachorro foi domesticado aqui provavelmente, se bem que ainda há incerteza nisso, os patos, que mais? Alface, sorry about that, e agora eu não consigo voltar. Nossa, então eu vou para frente aqui e depois eu volto naquele slide para explicar melhor. Enfim, há 10 mil anos atrás a agricultura começou a desenvolver em várias partes do mundo, inclusive na Amazônia. Né? Essa é uma fotografia é uma figura muito bonita feita pelo pessoal do INPA, né? do Charles Clement, que lá do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que trabalha com domesticação de plantas na Amazônia. Ele fez esse grupo publicou esse trabalho com esse gráfico, essa figura muito bonita, mostrando que várias culturas ou várias frutas, várias castanhas foram domesticadas na Amazônia, né? incluindo cacau, mandioca, tabaco também foi domesticado. Existe um centro de domesticação de cacau aqui, guaraná, abacaxi, pimenta murupi e várias outras que ainda estão em dúvida, mas que podem ter sido domesticadas aqui, como cupuaçu e outras frutas como biribá, que são frutas mais da região Amazônia. Também batata doce parece que foi domesticada numa determinada região da Amazônia, e essa domesticação dessas plantas aconteceu mais ou menos 4 mil anos atrás. Então, inclusive na Amazônia, que a gente acha que é uma vastidão de floresta sem a presença do homem, sem uma grande influência do homem, hoje nós estamos vendo que a influência do homem foi muito grande. Né? Essas árvores aqui são castanha do Pará. Né? Provavelmente essa difusão de castanha do Pará pela Amazônia toda foi uma domesticação feita pelo homem. Então a agricultura surgiu há 10 mil anos atrás, em várias partes do mundo, inclusive há 5, 4 mil anos atrás, na região aqui da Amazônia, que a gente acha que é uma região intocada, que cada vez tem sido mostrado que, de forma alguma, a Amazônia não é uma região intocada, é uma região que, de uma certa maneira, foi modelada, entre aspas, pelo homem. E com o advento da agricultura, nós tivemos as primeiras formações, os primeiros aglomerados humanos. Né? Esse foi um dos primeiros achados que teve, é a cidade de Çatalhöyük, que fica na Anatólia, que a Anatólia é mais ou menos ali no sul da Turquia. Essa cidade é datada de 5.500 a 7.500 anos atrás. Aqui, olha, o sítio arqueológico é totalmente protegido, e aqui você tem várias figuras mostrando o início dessas proto-cidades, que você já vê uma divisão de trabalho, né? Aqui, olha, um homem cuidando do rebanho junto com outro, uma mulher provavelmente essa assando o pão, essa provavelmente moendo um cereal. Mas o que isso mostra é que começou a haver uma divisão de trabalho. E essa divisão de trabalho só foi possível por causa da agricultura, porque antes todo mundo saía para coletar alimentos. A família inteira. Então não tinha uma divisão de trabalho. Todo mundo saía para coletar. Quando era caça, eram mais os homens que saíam, as mulheres ficavam tomando conta da prole. Mas com a agricultura, o que eu faço com a agricultura? Nada mais é que a agricultura nada mais é que você concentrar uma grande quantidade de energia numa área relativamente pequena. Então, menos pessoas conseguem produzir uma quantidade de energia suficiente para alimentar uma população muito maior. Assim, tem pessoas que
nem toda a população de um determinado aglomerado urbano precisa se dedicar à agricultura, pode se dedicar a outras tarefas. E isso começou a imprimir nas sociedades primordiais uma divisão de trabalho. Por exemplo, algumas pessoas se especializaram em moer o trigo, outras em fazer pão. Esses eram os protos-padeiros, né? Foram os primeiros padeiros que existiram na humanidade. Existiam aqueles que se especializaram em negociar, em comercializar grãos. Outros se especializaram em fazer cerca. Outros se especializaram em fazer forno de barro. E assim as sociedades foram se estruturando. Com o tempo, alguns se especializaram em ser políticos, outros em ser reis, outros em começar a roubar a produção estocada de alguma pessoa. Então nós começamos a ter essa divisão do trabalho. Começamos a ter diferentes tarefas dentro da sociedade. E essa é a base da nossa civilização. Até hoje nós temos uma grande divisão de tarefa, cada vez mais especializada. Então a agricultura é que deu condição para que houvesse essa divisão de trabalho e essa estruturação da sociedade. E com isso vieram os grandes impérios. Talvez o maior império desses antigos impérios tenha sido o Império Romano, que durou mais de 1000 anos e que se alimentava basicamente de trigo, de um único cereal, né? O pão, a política de pão e circo foi criada no Império Romano. Ou seja, se você der alimento e algum tipo de diversão, você controla todo um império. Essa era a base do Império Romano. Além do Império Romano, nós tivemos outros grandes impérios, como o Império Britânico, nós tivemos, não posso esquecer de mencionar o Egito, nós tivemos o Império Ultramarino Português, nós tivemos o Império Ultramarino Espanhol, nós tivemos o Império Francês e assim por diante. O interessante notar é que todos esses impérios, desde do Império do Egito, Império Romano, Império Britânico, Império Português, etc., foram alimentados exclusivamente com a fixação biológica do nitrogênio. O que havia era um sistema intenso de reciclagens, do qual desde cedo os chineses se tornaram mestres. Então os chineses eram mestres de reciclar nitrogênio, inclusive de fezes humanas. Eles defecavam em um determinado local, deixavam essas fezes fermentar e depois aplicavam como adubo. Mas não tinha entrada de nitrogênio novo. Todo o nitrogênio vinha de reciclagem do nitrogênio que entrou através da fixação biológica do nitrogênio. Mas as populações começaram a aumentar e chegaram a mais ou menos cerca de 1,6 milhões de habitantes. E aí aqui eu vou dar uma paradinha para mudar um pouco de assunto, para mostrar para vocês, voltar um pouco na nossa aula. Eu lembro que eu mostrei o trabalho aqui da corrente do Golfo. Hoje eu vou falar um pouquinho da corrente de Humboldt, que é uma corrente que vem aqui do sul, aqui do sul da América do Sul. Ela percorre toda essa costa aqui, encostando, passando pertinho aqui do Peru, do Equador, e move em direção à Austrália. Essa corrente traz uma quantidade de nutrientes muito grande, porque ela vem uma corrente fria arrastando todo o fundo do mar e chega aqui no Equador e no Peru. Ocorre o fenômeno da upwelling, que essa água toda sobe à superfície e fertilizando o mar. Então, o mar, junto das costas do Equador e do Peru, é extremamente piscoso. É extremamente piscoso por causa dessa corrente de Humboldt. Muito bem, feito esse parênteses, eu volto aqui a mostrar para vocês mais detalhe. Aqui, olha, é o Equador, aqui é o Peru, aqui é a corrente de Humboldt, passando em direção à Austrália. Muito bem, isso posto, eu queria mostrar para vocês que a caminho dessa corrente de Humboldt tem essas pequenas ilhas aqui que ficam perto da cidade de Pisco, no Peru. Todo mundo conhece Pisco Sour, que é uma bebida famosa, que é pisco, que é feito de uva, acho que é clara batida e limão, Pisco Sour.
E existem essas ilhas Chinchas. Essas ilhas Chinchas, elas são um paraíso ecológico para aves. E por que tem tanta ave nessa região? Porque tem muito peixe, tem muita comida por causa da corrente de Humboldt. E durante séculos, os pássaros simplesmente defecavam aqui nas ilhas Chinchas, né? E o que aconteceu? Aconteceu que os europeus acabaram descobrindo essa fonte riquíssima de nitrogênio, que é chamada guano, que nada mais é que a cagada de aves marinhas que vai se acumulando durante centenas e centenas de anos. Então o Peru tinha uma riqueza imensa, porque o guano, que é essa cagada de gaivotas, é extremamente rico em nitrogênio. Então os navios vinham da Europa, lembre que ainda não existia o canal do Panamá, então os europeus tinham que sair da Europa, contornar aqui embaixo o Estreito de Magalhães e chegar até as costas do Peru. Isso demorava mais ou menos 3 a 4 meses, mas aqui é uma litografia da ilha de Chincha com um número enorme de navios esperando, atracados para serem carregados com guano, que é esse fertilizante produzido pelos pássaros. E aqui eu tenho algumas fotos, né? Esse são os mandriões em português, são as aves que defecam nessa ilha. Aqui é também uma gravura bem antiga, e vocês podem ver aqui um número dessas aves defecando durante centenas de anos nessa ilha. Formou o guano, que nada mais é cagada de aves marinhas. O guano fertilizou a agricultura do mundo entre 1840 e 1860. Aqui é uma camada de guano. Vejam, dá uma olhada no tamanho da camada. Aqui, ó, em vermelho, são homens produzindo guano. Estão vendo o tamanho dos homens? Então dá uma olhada na altura dessa pilha de guano, dessa pilha de bosta de gaivota que tem. É interessante ressaltar que o guano era explorado por cerca de 600 escravos chineses que trabalhavam 20 horas por dia e tinham um dia de descanso por ano, e eles tinham cotas, se eles não cotas semanais, se eles não conseguissem tirar uma determinada massa de guano, eles eram punidos, tinham que trabalhar durante o domingo também. Eles viviam em condições subhumanas, morriam às pencas, porque é um local totalmente insalubre, né? Você respirando esse guano causava vários tipos de alergia, vários morriam dessas alergias, vários morriam de maltrato e vários morriam de fome, porque eles comiam um pouco de arroz e milho, arroz e muito de vez em quando um pouquinho de carne. E eram condições totalmente subhumanas. Depois que o guano se esgotou, o guano durou mais ou menos 20 anos, depois que ele se esgotou, bom, vocês viram que eu continuo no sistema amador, o telefone acabou de tocar. Depois que o guano se esgotou, passou-se a usar o salitre do Chile, que nada mais é que nitrato de sódio. Esse nitrato de sódio era explorado no deserto do Atacama. Então o deserto do Atacama fica aqui, ó, no norte do Chile. Inclusive houve uma guerra entre Chile contra Peru e Bolívia pelo domínio dessa área. O Chile acabou ganhando essa guerra e ficando com essas minas de salitre. Aqui é um panorama de uma mina, de uma área de exploração de salitre. Aqui uma usina abandonada de salitre. E aqui os salitreiros, os calicheiros, porque o salitre também é chamado de caliche, que exploravam essas camadas de salitre que ficavam a cerca de 2, 3 metros de profundidade do solo. Não preciso dizer que as condições desses trabalhadores elas eram melhores dos que os chineses que trabalhavam no guano, mas muito também uma condição duríssima. Para variar, os trabalhadores são sempre o que ficam com a pior parte do negócio. Essa exploração
do salitre era feito pelas grandes potências no mundo, naquele tempo, principalmente Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos. Essa é uma das cidades da costa chilena, que era chamada Costa do Salitre, Taitales, a cidade. Esse é o John Thomas North, que foi o rei do salitre. Ele ficou bilionário com a exploração de salitre, só que depois o preço do salitre caiu abruptamente. Em vez de ficar milionário, ele ficou apenas um homem licenciado. A exploração mais intensiva do salitre era feita pelos alemães, porque os alemães têm solos pouco férteis, não têm muita área e precisavam, de qualquer forma, de explorar, de buscar salitre no Chile. E eles tinham uma frota especializada, como esse navio aqui que vocês veem, com vários mastros. Era o Lines Flying P. Esse navio era tão eficiente que eles podiam percorrer esse caminho. O recorde foi Alemanha até a costa do Chile em 65 dias. E essa é a costa do nitrato aqui do Chile, ó, fica nessa região aqui. Então os navios tinham que dar toda essa volta para pegar aqui o nitrato, já que não tinha o Canal da Mancha. Essa situação mudou. Desculpa, aqui ainda é a exploração do salitre, né? Então, ó, aqui foi o fim do guano. O guano em 1860 acabou, findou, começou a exploração do salitre, e a exploração do salitre foi mais ou menos até 1900, né? Aqui é uma unidade chamada quintais espanhóis, milhares de quintais espanhóis. É a massa, né, do salitre que era explorado. E nesse tempo, em 1900 e pouco, 70% do fertilizante nitrogenado do planeta vinha do salitre. Mas o salitre, como o guano, um dia iria terminar. Era um fim inexorável desse tipo de exploração. Não era uma coisa sustentável a longo prazo. E pensando nisso, em 1898, William Crookes ele tomou posse como presidente da Academia Britânica de Ciência, que naquele tempo chamava British Association for the Advancement of Science. E o seu discurso foi extremamente contundente, no sentido que ele falou que a Inglaterra e as nações civilizadas do mundo, civilizada entre aspas, não teriam comida suficiente. Porque ele entendia que nem guano, nem salitre seriam... O guano já tinha acabado quando ele deu esse discurso, e o salitre também um dia iria findar. E ele falou que a única esperança da humanidade é se a química, a disciplina química, pudesse vir salvar a humanidade e fixasse nitrogênio do ar. Ou seja, pegasse o nitrogênio do ar e tornasse ele reativo. Ou seja, alguém que descobrisse como tirar essa abundância de nitrogênio inerte do ar e tornar ela uma forma reativa. Ou seja, ele estava falando dos fertilizantes minerais. Depois essa fala do Crookes foi muito bem aceita. Ele até publicou um livro depois sobre isso. Ele se tornou um cientista ainda mais famoso por essa profecia que ele fez. Houve uma corrida atrás de se tentar elaborar um método que pudesse tirar nitrogênio do ar, fixar nitrogênio do ar numa forma reativa. A Alemanha era um dos países mais interessados, porque, de novo, ela tinha um solo infértil, não tinha muita terra disponível e precisava, mais que qualquer país, do nitrato do Chile. Mas o nitrato do Chile, o nitrato, o salitre do Chile, ela sabia que não era uma forma sustentável. Então houve um grande esforço dos químicos alemães para tentar converter o N2 atmosférico em amônia. E isso foi feito em cerca de 1911 pelo Fritz Haber, que foi um cientista, um químico alemão que viveu entre 1868 e 1934. O Fritz Haber, como vocês vão ver, foi uma das figuras mais interessantes da história científica do planeta, né?
E o que o Fritz fez, basicamente, foi colocar uma pressão de 200 atmosferas, uma temperatura de 400 graus e um catalisador apropriado que fizesse essa reação acontecer. Lembre-se que as bactérias do gênero Rhizobia, por exemplo, é exatamente essa reação que elas fazem em simbiose com uma planta leguminosa. O homem, para fazer essa mesma reação, teve que gastar uma quantidade imensa de energia, né? Como eu falei, 200 atmosferas e 400 graus Celsius. Aqui é uma fotografia do Haber trabalhando com um auxiliar num laboratório. E essa é o protótipo que ele fez de fixar nitrogênio. Aqui o nitrogênio e o hidrogênio eram coletados aqui, eram submetidos a pressão e atmosfera altíssimas. Aqui era um condensador e o amônio, o NH3 acabava saindo por aqui. Só que, veja bem, isso aqui é do tamanho de uma mesa. Uma coisa é você produzir amônio nessas condições. Desculpa, amônio é NH4, NH3 é amônia. Outra coisa é você produzir amônia nessas condições de uma planta, de uma fábrica. Essa é a planta de Opal, na cidade de Opal, na Alemanha. Ela fica na Alemanha e ela pertencia à BASF, uma empresa alemã que existe até hoje. Quem conseguiu transformar esse protótipo numa escala industrial de produção de amônia foi esse senhor aqui, Carl Bosch, outro químico alemão que viveu entre 1874 e 1940. Essa aqui é a instalação desse reatorzinho aqui, ó. Olha o tamanho do reator. Para poder aguentar a pressão de 200 atmosferas e 400 graus. Não existia equipamento. A química de alta pressão, que hoje é um dos ramos mais conhecidos da engenharia química, estava na sua infância. Quem desenvolveu essa química de alta pressão foi o senhor Carl Bosch, por isso que ele ganhou o prêmio em 1931. E com essa firma de Opal começou a fabricação de fertilizantes nitrogenados. Então esses dois senhores, Haber e Bosch, libertaram o homem do jugo da fixação biológica natural e tomaram para a humanidade o poder de extrair do ar nitrogênio e transformar ele em nitrogênio reativo. Essa amônia acabava sendo convertida em sulfato de amônia, que é o primeiro fertilizante nitrogenado mineral fabricado. Como eu falei, o Fritz Haber tem uma vida interessantíssima, né? Ninguém sabe se ele... às vezes ele era um herói, às vezes ele é visto como herói, às vezes ele é visto como um vilão, porque o Haber nasceu na Alemanha em 1868, nasceu numa família judia, mas o Haber não era religioso. Ele era, antes de tudo, cientista e alemão. Ele converteu-se ao catolicismo só por uma razão pragmática, para poder subir na carreira universitária, já que judeus na Alemanha, mesmo naquela época, tinham menos chances que os não-judeus. Então ele se tornou católico para poder subir na carreira universitária. Ele se tornou professor da cidade de Karlsruhe e ele, em 1911, ele desenvolveu esse processo Haber-Bosch, que ele vendeu a patente para Bosch, e o Carl Bosch a patente para a BASF, e o Carl Bosch na BASF transformou numa escala industrial. Mas na primeira, o Bosch, o Haber, ao mesmo tempo que ele é conhecido como o pai dos fertilizantes, ele é conhecido como o pai da guerra química, né? Ele desenvolveu cloro 2, que foi o primeiro gás letal usado na Primeira Guerra Mundial. Eles colocavam um canister e abriam esses latões, e quando o vento era favorável eles abriam esses latões, e esse gás cloro 2 era lançado sobre os adversários, os inimigos, causando uma morte lenta e extremamente agoniante. Você sufocava com esse gás. Ele também foi um dos precursores do gás mostarda, que aí foi usado mais para frente na Segunda Guerra Mundial, mas ele é conhecido como o pai da guerra química.
Ele fez isso porque ele era um alemão fervoroso e ele acreditava na grandeza da Alemanha. E, inclusive, quando ele foi eleito em 1919, ele obteve o prêmio Nobel por causa da síntese da amônia, do processo Haber-Bosch. Houve protestos do mundo inteiro. Como o pai da guerra química, de gases letais, que ele lançou esses gases sobre as tropas francesas, como é que ele podia ser eleito, podia ter ganho o prêmio Nobel? Então houve uma comoção muito grande, né? O Bosch também, o Haber também teve uma vida trágica. A sua primeira esposa se matou depois que ele usou esses gases na guerra. É sempre muito complexo a gente julgar e dizer por que uma pessoa se suicida, mas os historiadores dizem que com certeza esse gênio do mal que o Haber se tornou influenciou a morte de sua esposa. E como a história dá muitas voltas, com a ascensão do nazismo em 1933, em 1931, com essa ascensão do nazismo, ele foi despedido de um instituto chamado Instituto Dahlem, que ele era o diretor desse instituto, onde tinham vários cientistas judeus. Ele foi simplesmente despedido porque ele era alemão e o Hitler não queria que nenhum judeu alemão tivesse um cargo tão importante. Ele ficou extremamente magoado, saiu pelo mundo pedindo emprego, obteve um emprego em Cambridge, mas chegou a trabalhar pouco tempo e veio a falecer. Antes dele falecer, ele voltou, assumiu que ele era judeu e ele até pensou em ir no Instituto Weizmann, que estava sendo recém-criado em Israel, mas ele acabou morrendo antes. E também por uma dessas contingências da história, o Zyklon, que foi o gás utilizado pelos nazistas no campo de concentração, foi desenvolvido pelo Haber como inseticida. Então, o Haber foi o pai da guerra química, dos gases letais, e esses gases letais acabaram sendo usados contra o seu próprio povo, né? Então é uma vida extremamente intensa, uma vida extremamente cheia de indas e vindas, né? Que por um lado ele foi um herói, um gênio, criando a ciência da amônia. Por outro lado, ele foi uma pessoa, não, acho que não tem outra palavra, ele teve foi uma pessoa do mal, do lado negro da força, sintetizando esses gases mortais que hoje são, por exemplo, usados na Síria, como a gente viu algumas semanas atrás. O Karl Bosch era um químico alemão genial. Ele tornou o processo industrial síntese da amônia, e essa síntese da amônia na Primeira Guerra Mundial foi usada também para explosivo, porque a amônia pode ser convertida em ácido nítrico, que ácido nítrico é o precursor de vários explosivos, mas aí ele não tinha o que fazer, o país dele estava em guerra, ele era alemão, ele teve que converter a planta de opal, aquela que eu mostrei para vocês, não só para produzir amônia, mas também para produzir ácido nítrico. Mas ele era genial, porque ele também começou a produzir gasolina a partir de carvão mineral, que ele sabia que a Alemanha não tinha muitos recursos para obter gasolina, mas a Alemanha tem muito carvão mineral. Então ele criou um sistema para transformar em escala industrial, tudo em escala industrial, transformar a gasolina em carvão mineral. Ele também sintetizou borracha sintética. A Alemanha era dependente da borracha que tinha na Malásia e no Brasil, muito mais na Malásia que no Brasil. E para resolver esse problema ele acabou sintetizando borracha, fazendo borracha sintética. Ele foi diretor-presidente da BASF, que é essa empresa que tem a primeira patente do processo Haber-Bosch.
Depois ele foi diretor-presidente da Faben, que a Faben é um conglomerado de empresas químicas na Alemanha que se uniram para fazer essa planta de transformar carvão mineral em gasolina. Ele recebeu o prêmio Nobel em 1931. E no começo, que os nazistas foram alçados ao poder, ele procurou Hitler porque ele precisava de dinheiro para terminar essa planta que convertia carvão mineral em gasolina e a planta de borracha sintética. É lógico que os nazistas tinham interesse nesse tipo de coisa, mas ele ousou a falar para o Hitler que ele não achava certo essa perseguição que o Hitler estava fazendo com os judeus, principalmente com o Haber. E os historiadores dizem que o Hitler ficou furioso e botou o Karl Bosch para fora da sala dele. Eles nunca mais se falaram. Com o passar dos anos e a ascensão cada vez maior dos nazistas, ele foi contra, ele se distanciou dessa política antissemita e, para evitar maiores danos para Faben e para BASF, ele acabou sendo aposentado, ou ele pediu aposentadoria, não tenho certeza. E o Karl Bosch sempre foi um idealista, ele queria produzir alimentos, mas ele viu que ele produziu bombas que mataram muita gente. E dizem os historiadores que esse foi um dos motivos dele se tornar alcoólatra no final da vida, e ele acabou falecendo devido a vários fatores, mas também ao elevado consumo de álcool. Então são duas figuras marcantes na nossa história que eu queria dar esse breve resumo a vocês. Depois, com o final da Segunda Grande Guerra, os adubos nitrogenados, principalmente pelo processo Haber-Bosch, começaram a ser produzido cada vez em maior escala. Então vocês podem ver que aqui é 1940, aqui mais ou menos é a Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Grande Guerra, a produção de nitrogênio através do processo Haber-Bosch cresceu muito. E existe uma correlação entre o crescimento, a fabricação de adubo nitrogenado e o crescimento da população mundial. É lógico que a população mundial não cresceu só por causa disso, cresceu também porque as condições de saúde mudaram muito, descobriu-se os antibióticos, descobriu-se vários medicamentos importantes, mas sem dúvida o processo Haber-Bosch foi muito importante para que houvesse esse crescimento na população mundial. Com isso, as lavouras, as plantações começaram a render muito mais e proporcionaram uma quantidade muito maior de alimento para as populações. É interessante notar também que, além do processo Haber-Bosch, a queima de combustível fóssil produz uma certa quantidade de nitrogênio reativo. Então, toda vez que você tem um carro a gasolina e acelera esse carro, ele produz uma quantidade de nitrogênio reativo para a atmosfera, mas isso não é intencional. No processo Haber-Bosch, nós produzimos amônia de uma maneira intencional, com o fim de fazer nitrogênio, de fazer adubo nitrogenado. Mas aqui, no caso da queima de combustível fóssil, não é nada intencional, é uma coisa que ocorre. Outra forma que a humanidade também se tornou nitrogênio disponível ou reativo, essa linha azul aqui, ó, esse não sei, não sei como chama esse azul, é azul naval talvez, sei lá o nome, mas enfim, essa linha azul aqui, olha, ela mostra o nitrogênio reativo sendo criado pelo cultivo de plantas que fixam nitrogênio, como soja. Mas você não falou, eu não falei que fixação pela planta é uma coisa natural? Sim, é natural, mas quando você tira uma floresta ou um cerrado e põe uma soja, você não é mais nada natural. O homem é que mudou aquela paisagem e por acaso colocou uma planta que fixa nitrogênio, no caso da soja até 200 kg de N por hectare. Então, quando você tira um ambiente natural e coloca uma planta fixadora, você aumenta a quantidade de N reativo disponível para os ecossistemas. Outra forma de você colocar nitrogênio reativo no sistema é que existem vários
processos industriais que também, sem querer, acabam fixando o nitrogênio, né? Acabam tornando reativo, acabam tirando da N2 da atmosfera e jogando ele de volta para a atmosfera, mas de uma forma reativa. Mas, de longe, o mais importante é esse aqui, ó, o processo de Haber-Bosch. Interessante notar que essa linha aqui, olha, é a fixação biológica natural que ocorre no planeta terrestre, que sempre foi aqui em torno de 125 teragramas de nitrogênio por ano, né? Então vocês vejam que mais ou menos na década de 80, o processo de Haber-Bosch, nossa, agora que eu vi, eu falei uma coisa errada. Esse aqui é o total, é a soma desses três aqui, ó. Esse azul clarinho, essa fixação industrial, é exatamente o processo de Haber-Bosch. Nossa, fiz um erro clássico aqui, um erro crasso. Então aqui é queima de combustível fóssil, isso aqui é cultivo de leguminosas, esse aqui é o processo Haber-Bosch. Esses três são a soma, certo? Então a soma desses três, na década de 80, resultou numa quantidade de nitrogênio reativo maior que a fixação natural de nitrogênio. Ou seja, nós tomamos para nós o papel de produzir mais nitrogênio reativo do que a própria natureza produzia. E só reforçando, essa linha azul escura aqui é a população mundial. Então vocês vejam que existe uma correlação boa entre a quantidade total de N reativa criada pelo homem e a população e o aumento da população humana, principalmente pelo processo Haber-Bosch, que é esse aqui, pela produção de adubo nitrogenado e consequentemente mais alimentos. Aqui é o mesmo gráfico, esse aqui é o mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente, só que esse vem de um trabalho muito interessante da Science, que se vocês tiverem interesse de ler, mas é a mesma coisa. Aqui é nitrogênio teragrama por ano, e aqui é a população. Então vocês podem ver que existe uma excelente correlação entre o uso de nitrogênio fertilizante nitrogenado e o aumento da população humana. Muito bem, vamos fazer, como a maioria de vocês não vem da agronomia, mas vem da gestão ambiental, vamos só rever algumas coisas. Se você considerar o mundo todo, o maior uso de NPK, que são os três nutrientes usados nos adubos, nitrogênio, fósforo e potássio, a maioria, 16% é usado, em termos globais, é usado no trigo, em trigo, 14% no arroz, outros 16% em milho, frutas e vegetais 15% e o algodão 4%, oleaginosas 11% e outros cereais 5%. Então, essas milho, arroz e trigo, que são consideradas staple foods, que são aquelas são os alimentos que mantêm a população, é como o nosso arroz e feijão, é que usam a maior quantidade de nitrogênio, a maior quantidade de adubo. Se você olhar só para o nitrogênio, é mais ou menos a mesma coisa. 18% trigo, 15% arroz, 17% milho e 15% frutas e vegetais. Interessante notar que nitrogênio, 4% de todo o nitrogênio usado no mundo é usado em cana-de-açúcar. E vocês sabem, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Muito bem, o que eu quero mostrar nessa figura é que esses são os principais centros de consumo de adubo no mundo. Então, são 5 mercados que as indústrias de fertilizante olham com todo carinho. Esses mercados são Estados Unidos, a Europa Central e Oeste da Europa, Rússia, China, Índia e Brasil. Agora vejam o papel especial que o Brasil tem nesse cenário. A Índia tem 1,2, 1,3 bilhões de habitantes. É normal que ela seja um grande mercado para fertilizante. A China também tem 1,3, 1,4 bilhões de habitantes. A Rússia é um país importante, uma população maior que o Brasil. Os Estados Unidos é um país super importante, também com uma população maior que o Brasil. A Europa Central e
a parte este da Europa, a população não é maior que a do Brasil somada, mas é uma das partes mais ricas do mundo. Então, Estados Unidos e essa parte aqui gastam dinheiro, gastam muito adubo porque eles são muito ricos. Rússia, China e Índia gastam dinheiro, gastam muito adubo porque eles população muito grande. O que é interessante do Brasil é que nós não somos nem ricos e nós nem temos uma população muito grande. Mas nós produzimos commodities agrícolas para o mundo inteiro. Então isso faz com que o Brasil seja um mercado importantíssimo de fertilizantes no mundo. Esses números são milhões de toneladas de nutrientes, então NPK por país. Então vocês vejam que em termos de nitrogênio o Brasil produz mais que a Rússia, consome mais que a Rússia, fósforo consome mais que a Rússia e potássio, o Brasil é um país que mais consome potássio no mundo. Fósforo, o Brasil é o terceiro país. Nitrogênio nem tanto, porque a principal só consome mais que a Rússia. O Brasil não consome tanto nitrogênio porque a maior cultura brasileira em termos de área é a soja, com cerca de 23 milhões de hectares. Como vocês sabem, a soja no Brasil é extremamente eficiente em fixar nitrogênio. Então ela usa muito pouco nitrogênio. Porque a soja, com as variedades melhoradas da Embrapa, ela fixa muito nitrogênio do ar. Ela tem uma associação extremamente eficiente, uma simbiose extremamente eficiente com o gênero Rhizobium, bactérias do gênero Rhizobium. Então o Brasil é como falam na linguagem do mundo corporativo, é um importante player nesse mercado de fertilizante, apesar de ser meio pobre e apesar de não ter tanta gente morando aqui como na Índia e na China. E, como falei, não ser rico como Estados Unidos e Europa. Se você olhar nesses países onde estão maiores consumos, Brasil, aqui é nitrogênio, né? É milho e cana. Como eu falei, de novo, a soja não usa muito porque usa quase nada, porque ela fixa nitrogênio do ar através das variedades melhoradas e adaptadas pela Embrapa. Nos países mais temperados, além do milho, um grande consumo é no trigo. Então aqui, Estados Unidos 13%, Europa 28%, Rússia 48% usa no trigo, a China 13%, mas a China também usa no milho, no arroz e em frutas e vegetais. A Índia usa principalmente no trigo e no arroz, e a Europa no trigo, milho e outros cereais. Brasil, de novo, eu destaco aqui a cana-de-açúcar, com 22% de nitrogênio, e com uma área de somente cerca de 10 milhões de hectares, enquanto o milho ocupa cerca de 18 milhões de hectares. Então a cana-de-açúcar é um grande consumidor de nitrogênio até em nível mundial. Aqui vamos passar a ver as tendências históricas. E como é difícil mostrar o mundo todo, eu selecionei 3 países. Isso é consumo de fertilizante nitrogenado em teragrama de N por ano, e eu destaquei Brasil, China e Estados Unidos. Então, se a gente olhar quantidades absolutas, teragrama de N, o Brasil ainda está na sua infância, com, sei lá, praticamente 5 teragramas de nitrogênio, de nitrogênio utilizado por ano, né? Mas vocês vejam que vem um crescimento aqui, ó. Não parece acelerado, mas depois vocês vão ver como é acelerado. Os Estados Unidos cresceu muito de 1961 até a década de 80. Depois houve uma certa estabilização. E a China, ó, dá uma olhada, ela quase não usava fertilizante nitrogenado, depois ela deu essa rampada aqui. Ó, é o crescimento mais espetacular no uso de nitrogênio no mundo. Porque a China começou a produzir o seu próprio fertilizante nitrogenado e começou a distribuir gratuitamente para os agricultores chineses esse nitrogênio. Então o uso de nitrogênio, de adubo nitrogenado na China é muito intenso. Hoje essa política de doar o adubo, de não cobrar quase nada dos fazendeiros, ela terminou e houve uma certa estabilização no consumo de adubo nitrogenado aqui na China.
Só um detalhe: os Estados Unidos e a China produzem quase todo o nitrogênio que eles utilizam. O Brasil produz somente 10%, 90% tem que ser importado. Então o Brasil, apesar de ser um grande usuário de adubo nitrogenado no mundo, ele importa quase 90%. O que não é algo saudável para a agricultura brasileira, porque o preço do adubo nitrogenado sofre com as flutuações do dólar. Então, ainda que quando a taxa do dólar sobe, favoreça os exportadores, porque o produto agrícola brasileiro se torna mais barato, penaliza também os agricultores brasileiros, porque o preço do adubo, com certeza, principalmente o adubo nitrogenado, vai subir. Aqui eu destaquei o Brasil, que na figura anterior não parece um aumento muito grande, mas aqui de novo é teragrama, é só o Brasil. Ó. Olha o aumento vertiginoso. É uma exponencial. Depois de 2008 houve uma crisezinha, houve uma queda. Eu acho que isso aqui é a nossa recessão econômica, mas acho que isso aqui logo vai subir novamente. Se a gente puser o crescimento relativo, quanto que adotando em 1961 zero, então é o crescimento relativo de cada país a 1961, o maior crescimento foi o Brasil, com quase 70%. A China 30% e os Estados Unidos cresceu muito pouco, porque ele já era grande. Mas em termos de crescimento, o Brasil é primeiro do mundo, é nóis, mano. De novo, crescimento relativo, zero, eu assumi a quantidade zero em 1961 e vim fazendo ano a ano esse crescimento. Então o Brasil cresce a uma velocidade assustadora no uso de adubos nitrogenados. Aqui é a quantidade, só para vocês terem uma ideia quanto se usa por hectare, né, a quantidade de uso de nitrogênio por hectare, vocês podem ver que a intensidade de uso por hectare é muito maior nos outros países do que no Brasil. O Brasil por hectare usa uma quantidade muito menor, simplesmente porque nós não temos dinheiro para comprar adubo. Como eu falei, o nitrogênio é 50%, 100% é importado, fósforo 50% é importado, e potássio eu sei que uma grande quantidade é importada, mas eu não sei quanto, eu preciso rever. Então a intensidade de uso é muito menor, mas como a área é muito grande, a quantidade absoluta de nitrogênio utilizada no Brasil é muito grande, mas por hectare ela é menor que nos outros países. Né? Como eu falei, soja é muito pouco, milho 54, cana 65, café usa mais, usa 250 quilos de adubo por hectare, mas como a área do café é menor, não tem um impacto tão grande. Mas na China, olha, quando aqui é uma média que vocês podem ver que em 2011, 2012 o fertilizante ainda era doado nessa época. Vejam, olha, 150 quilos por hectare, 170 quilos por hectare, 190 quilos por hectare, mais que inclusive que na Europa. Como eu falei, isso aqui é a exportação de ureia, que é o principal adubo nitrogenado usado no Brasil, né? Os maiores exportadores são China, Catar, Rússia, Arábia Saudita, Omã, Irã, e o Brasil é o terceiro maior exportador, atrás da Índia e Estados Unidos. Como eu falei, o Brasil é um importante player não só pelo uso, mas também porque ele importa a maior parte do seu nitrogênio. Não preciso dizer que isso não é uma situação confortável para o Brasil em termos de geopolítica de forma alguma. Mas essa informação geralmente nunca é muito dita para a gente claramente. Né? Só vendem as panaceias do agronegócio, mas não vendem essa dependência perigosa que nós temos do exterior. Aqui é só um gráfico mostrando um mapa mundi com os fluxos de ureia. Né? Então, a quantidade enorme que o Brasil importa de nitrogênio de várias partes do mundo. Voltando então à produção de nitrogênio em relação à população, né? Aqui de novo é a população total em preto que está nesse gráfico, processo Haber-Bosch, as leguminosas e combustíveis fósseis. Como eu falei, mais ou menos em 1975-80, o total de fertilizante fixado ultrapassou o natural, que está mais ou menos aqui
nesse range, né? Então o mundo se tornou autossuficiente em produzir nitrogênio para o seu próprio uso. Mas o nitrogênio é como remédio. Se você usar ele na dose certa, ele é um bem. Se você usá-lo na dose errada, ele é um mal. Ele te faz mal. Isso porque o uso do nitrogênio nas cadeias alimentares é muito ineficiente. Olha, aqui é produção, processo Haber-Bosch. Vamos supor que foram produzidos 100 o que você quiser. 100 toneladas de nitrogênio, de adubo nitrogenado, 100 unidades, 100 grãos, o que você quiser. Desses 100, efetivamente aplicados, são 94. Há uma perda de 6% no transporte e na aplicação. Aqui que é o X da questão. Ó. Esse aqui é que é o problema maior. Vejam. Isso aqui é uma média extremamente otimista. 47% ou 50% do adubo nitrogenado que é aplicado é efetivamente absorvido pela planta. Então, nas melhores condições possíveis, cerca de 50% é absorvido pela planta. Outros 50% fica perdido pelo meio ambiente. Na maioria das culturas, essa absorção não é de 40%, ela é de cerca de 30%. Então, a maioria do nitrogênio fica perdido pelo ambiente, onde ele tem um efeito deletério, como nós vamos ver na próxima aula. Do que é absorvido, existem perdas na colheita, nem tudo, você não colhe o pé de milho, você colhe só a espiga de milho, por exemplo, 31% é colhido. Desses 31%, 26% há uma perda de 5%, só 26% são transformados efetivamente em alimento. Da transformação de elemento existe uma perda importantíssima, que é desde a armazenagem, desperdício de comida, problemas com pragas, problemas com insetos. Só 14% é consumido. Então, cada 100 toneladas de nitrogênio que eu produzo, somente 14% acaba sendo armazenado no corpo humano por um determinado tempo. Por um determinado tempo, porque por exemplo, se eu viver 70 anos, depois de 70 anos, esses 14 vão voltar para a natureza. O que significa que nos sistemas alimentares do mundo, o nitrogênio, a maioria deles se perde para o meio ambiente. E como vamos ver na aula que vem, o nitrogênio solto no meio ambiente não é bom negócio para ninguém. Isso é uma cadeia vegetariana. Se a gente colocar um animalzinho aqui, seja ele porco, galinha ou boi, eu tenho que desviar parte do nitrogênio na forma de ração para o animal aqui. E o problema é que, no caso do boi, eu preciso 8 kg de capim para produzir 1 kg de carne. No caso do porco, eu preciso de 4 kg de alimento para produzir 1 kg de carne de porco. O mais eficiente são os peixes, que é 1,2 para 1. Mas a maioria dos animais é muito perdulária. Eu preciso comer muito para produzir carne. Mas por quê? Porque eu gasto muito com o metabolismo do animal. Então, muito do que o animal come é perdido em calor, é perdido no metabolismo basal. Uma pequena parte vai ser estocado na forma de carne. E essa parte é que vai ser consumida pelos humanos. Então, aqui na cadeia carnívora é pior ainda. De 100 toneladas ou 100 quilos de nitrogênio que eu produzo, só 4 é consumido. E nós sabemos que esse 4, quando eu morrer, aqui está errado, né? Aqui é 4. Somente esse 4, quando eu morrer, esse 4 vai voltar de novo para o meio ambiente. Então, tanto uma cadeia vegetariana, vegana, como uma cadeia carnívora é extremamente perdular em nitrogênio. Sendo extremamente perdular em nitrogênio, esse nitrogênio vai ficar disponível no ambiente, no meio ambiente e, como nós vamos ver a aula que vem, vai ocasionar uma série de problemas. Aqui é só para mostrar que
cada vez mais o mundo está consumindo carne, principalmente na Ásia, na China, o consumo de carne per capita está aumentando. E vocês podem ver aqui a ineficiência dos animais, né? Galinha 2 vezes, porco 4 vezes mais alimento e boi 7 a 8 vezes mais alimento. Então o consumo de carne, em termos de sanidade do planeta, não é bom para ninguém. Seria melhor que todos fôssemos vegetarianos. Mas isso não vai acontecer, não aconteceu comigo. Eu diminui muito o meu consumo de carne, principalmente vermelha, mas não só porque eu sou bonzinho, mas também porque o meu colesterol estava nos tampos, né? E só para mostrar que existe uma relação interessante entre o GDP, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, número quantidade de dólares por pessoa, e consumo de carne. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu tendo a consumir carne. Então, quanto mais o mundo enriquecer, mais carne ele vai comer, mais problema eu vou gerar, porque a cadeia carnívora é extremamente ineficiente no ponto de vista do nitrogênio. Para encerrar essa aula, eu queria voltar ao ciclo do nitrogênio, mostrando que agora, além da fixação biológica de nitrogênio, nós temos o processo Haber-Bosch, e temos aqui também, que eu não coloquei, as culturas que fixam o nitrogênio. Como eu estou injetando mais nitrogênio no sistema, as perdas, como lixiviação e denitrificação, também serão maiores. E as consequências maiores dessas perdas no meio ambiente é que nós vamos ver na próxima aula. Pessoal, fico por aqui, daqui a algumas horas eu estou com vocês. Abraço a todos e boa noite.